Olá, virtuosas, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindas à nossa série Conectadas com Propósito. E hoje nós vamos falar sobre o preço do chamado. Muitas pessoas nesse tempo têm desejado receber promessas, palavras proféticas, têm desejado se mover nos dons espirituais, mas muitas das vezes não sabe, né, o preço que tem que ser pago, as renúncias que deve ser feita. E hoje a nossa convidada tem muita experiência, muitas vivências para compartilhar conosco a respeito desse tema. Já vamos trazê-la para a gente não perder tempo. Como vocês sabem, nós temos aqui, qualquer momento podemos ter surpresas com o nosso assistente, né? Mas nós vamos aqui fazendo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Seja bem-vinda, pastora Nilza. A pastora Nilza é uma virtuosa que nós conhecemos pela internet, não nos conhecemos pessoalmente ainda, mas vamos ter essa oportunidade em nome de Jesus, se não nos encontramos na glória. E Amém. a pastora Nilza tem muita experiência, tem um chamado precioso, grandioso, e ela é mãe, ela é pastora, ela é de Minas Gerais. E vou deixar que a senhora faça as apresentações. Ninguém melhor do que a senhora mesmo para se apresentar. Seja bem-vinda, minha irmã. A paz do Senhor Jesus, irmã Aline, a paz do Senhor Jesus a todos que estão vendo aí essa live. Meu nome é pastora Nilza, atualmente estou em Minas Gerais. Minas me abraçou. É uma história muito complicada, muito longa, mas eu sou mineira, vamos botar assim, né? Mas é um prazer estar aqui nessa live. A Aline, né? Estamos aqui falando, como a internet é boa, né? A Aline está lá nos Estados Unidos e eu estou aqui em Minas, mas estamos conectadas de uma só forma, né? Eu quero agradecer, Aline, por esse convite maravilhoso, em nome de Jesus, e eu creio que a partir dessa live, a partir das nossas experiências, né? O Senhor vai alcançar muitas almas, o Senhor vai. Muita gente que tem passado por processo vai entender. Eu quero dar início aqui, porque o tema é chamado, né? Uhum. Tema pesado. Eu quero iniciar esse tema, então, deixando aqui uma palavra de alguém que teve um chamado muito pesado. E também muito poderoso, e um legado muito forte para mim e para você. Entender que Deus, é Ele que nos escolhe. Entender. Fica em Êxodo 3, né? Êxodo 3, versículo 2, alguns versículos só. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, em meio a uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ainda no fogo, a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Glória a Deus. Vamos para o 4 logo. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus, ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Glória a Deus. A palavra todo mundo sabe, né? Eu não vou aqui pregar, mas eu vou falar desse chamado. Por quê? Aleluia. Foi o momento do chamado, né, do nosso irmão Moisés. Moisés, ele passou por processos. A primeira coisa que eu quero dizer para a igreja, quero dizer aí para as pessoas que estão do nosso lado, servo de Deus, você que está começando agora na obra, você que não entende, está no ministério, não sabe ainda, não se identificou qual é o teu chamado, que espécie que eu vou, estou cantando, mas eu gosto mesmo de louvar, de pregar. Eu estou pregando, mas eu gosto mesmo de ir nas casas dos outros fazer visita. Eu estou fazendo isso. Irmãos, é Deus que nos escolhe. Você sabe a história de Moisés. Moisés era príncipe, criado no Egito, com mordomias, com regalias. Mas teve todo o processo para ele parar lá no deserto de Midian, na casa de Jetro, que era pastor de ovelha. Pastor de ovelha. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que não é muito fácil, não é fácil.
tem processos que você só vai entender depois, né? E Moisés só entendeu que ele era o escolhido do povo ali, né? Muitos anos ali no Egito preso, ali escravizado, mas ele era o libertador. Era ele que ia salvar aquele povo ali através, né, do poder de Deus na vida dele. Bom, para mim também não foi fácil. Vamos chegar agora na minha vez, né? Para mim também não foi fácil. O meu chamado foi na dor, foi pela dor, não foi um chamado fácil. Mesmo na dor, eu ainda retruquei muito, mas no fundo do poço mesmo ali que eu tive que reconhecer, né? Eu tenho várias etapas da minha vida, na verdade. Na verdade, o Senhor, ele fez coisas maravilhosas. O Senhor me trocou de nome, o Senhor me trocou de característica. A minha característica não era essa. Para vocês entenderem, eu sou loira, eu sou branca, loira, do olho verde. Mas o Senhor não permitiu, assim que eu me converti, Deus não aceitou a minha característica. Acreditam? São coisas, são experiências que vocês vão ficar um pouco, né? Mas vocês vão entender. Então, assim, irmãos, meu chamado mesmo, eu creio que ele começou ainda no mundo, né? No mundo. Eu não sei se pode falar assim daqui, eu posso ficar à vontade, mas quando eu era do mundo, eu fui dada pela minha mãe, desde criança, fui criada um certo tempo com ela, e com 13 para 14 anos, ela foi dada para uma família, até então, para ser babá de duas crianças, né? Mas ali tinha 13 anos, 13 anos, era uma criança, uma menina. Mas deu ruim, né? Na hora certa, a pessoa não me teve como uma filha, como disse, como prometeu, e eu tive que, né? E ali eu fui criada sem mãe, porque ela não foi minha mãe, o marido dela não foi meu pai, graças a Deus, Deus não permitiu que esse homem nem me abusasse, tá, Glória? Porque muitas vezes acontece, eu conheço colegas minhas que passaram por essa vida aí, foram abusadas, mas eu fui criada mesmo, irmão, nas casas dos outros. Eu passei por várias casas, morei em várias casas. A minha família de sangue biológico, eu não tenho contato com elas, né? Não tenho contato com ela. Dia das Mães, eu estava perto da minha mãe, não tenho vergonha de falar isso, estava perto da minha mãe e não pude ver minha mãe. Mas fui criada sem mãe, vamos dizer assim, porque de 13 anos até minha fase adulta, né? Fui criada sem mãe, sem pai, sem irmãos. Passei por muita luta na minha vida, né? Então, assim, por que eu falo que meu chamado é de libertação, meu chamado é para chamar almas, meu chamado é para ir em vielas, é para, louvado o nome do Senhor, é para ir no meio de pessoas mesmo doentes, pessoas que precisam da palavra de Deus, porque ainda no mundo, quando eu estava na rua, eu comecei a beber cedo, irmão, tá? Comecei a beber, comecei a me drogar, eu culpo até meu pai bebia cachaça. Aí ele tinha, na hora que ele mandava jogar fora, ele não tinha sido mandado para casa dos outros da noite. Minha filha, joga fora a bebida, no restinho, né? Eu bebia. Quando ele botava a guimba de cigarro para jogar fora, eu tinha mais ou menos 9 para 8 anos, tá, irmão? Eu pegava a guimbinha de cigarro e ia... Quem que falou que eu jogava fora? Ia fumar. E daí em diante eu já fui para essa casa com essas coisas, né? Dessa mulher. E lá, o marido dela trabalhava gerente da Souza Cruz. Olha só de onde fabrica cigarro. Eita, glória! Então já sabe, né? A mesa, o banquete, ele estava pronto. Mas assim, irmãos, enquanto eu estava lá, né? Cuidei sim dos filhos delas. Não vou relatar nomes. Amei essas crianças. Criei até uma fase, né? Eu também era adolescente junto com eles. Nós brincava de porrada, brincava de briga, porque era até adolescente, né? Só Deus na causa. Mas chegou uma hora, irmãos, que eu escutei uma briga entre eles, né? Eu sempre fui corpuda, menina nova corpuda, e eu vi uma briga, ele reclamando que eu brincava muito com o filho dele, de briga, de porrada, e a gente era do mesmo tamanho, sabe, da mesma idade, e ele falou assim, olha, não é bom a gente ter essa menina aqui,
devolve essa menina para a mãe dela, porque essa menina vai engravidar do nosso filho. Meu Isso é Deus. perigoso. Ela falou assim, eu não posso fazer isso, porque a mãe dela não quer ela mais lá. Meu Deus. A mãe dela me deu ela. Eu escutei isso, irmãos. Eu escutei isso. E quando eu escutei isso, eu me revoltei. Fui um dia lá na casa da minha mãe, né? Quando eu cheguei lá, ela falou comigo, olha, volta para onde você estava. Não tem como você estar aqui, não. Eu falei, não vou voltar para lá mais, não. Eu não quero ficar lá, eu quero ficar aqui. Ela não tem lugar para você aqui. Sendo que tinha 4 irmãos morando lá, homens. Então eu olhei e falei bem assim, eu falei, tudo bem. Nesse dia, irmãos, eu voltei e fiquei vagando. Morava numa cidadezinha que estava reiniciando, né? E essa cidade estava começando, então tinha ônibus de manhã e de noite, de manhã e de noite. E eu fiquei vagando por aí. Quando o ônibus veio, eu voltei para onde eu estava, não para casa dessa mulher, mas para o bairro. E ali eu já não voltei para a casa dela, voltei para a casa de pessoas. Fui para a casa de pessoas, colegas minhas que eu conhecia, né? Mas que já estava acostumada com vício, né? E ali passei a ficar, irmãos, ali à noite, na noitada, adolescente, sentava com 15 anos, 16 anos, sentando em bares, bebendo cachaça, bebida, hortelã, vinho, bebendo, fumando maconha, coisas já, né? Tudo que eu aprendi de errado foi no mundo. E meu chamado, o que eu quero dizer com vocês? E eu tinha costume. Tinha casas que não me aceitavam, porque, né, eu estava numa vida muito difícil, uma vida muito complicada. Então, tinha casa de mãe de família que tinha meninas que era nerd, vamos dizer assim, né? Era nerd, eu conhecia elas, e a mãe delas não me aceitavam. Então, eu dormi, às vezes, já dormi, irmãos, em várias vezes, em escada de prédios, né? Mas eu não podia ver um ritual de macumbaria feito. Quantas vezes eu estava com fome, não tinha onde comer, e ali eu pegava e comia aquela farofa, eu comia. Já comi bife, Deus está vendo, sabe que eu não estou mentindo. Vivi coisas que minha família biológica não sabe. E por muitas vezes, irmãos, eu ali mesmo, na bêbada já, eu via sapos com a boca costurada. Eu abri a boca do sapo, tirei vários nomes de casais, de mulher, de homem, abri a boca do sapo com um punhalzinho que eu andava, né? E ali tirava o nome da boca daquele sapo e jogava fora. Pegava um cigarro Hollywood, na época, muito famoso, bebia, champanhe da melhor que tinha, bebia. Nossa, quanta coisa. Às vezes até dinheiro, de nick, né? Na época do Cruzeiro, do Cruzado, 85, 84, oh meu Deus do céu, quantas vezes, né? Eu fiz isso daí. Mas então, eu também, às vezes, eu ajudava, aí veio a rua ali conhecendo aquelas pessoas, eles falavam assim, olha, você não quer me ajudar a levar algo ali para tal lugar? Era né, um ritual, né? Era um feitiço. Eu ajudava, quando ele virava as costas, eu pegava aquele ritual todinho, tudo que estava bonzinho ali, eu pegava para mim. Falava, diabo, não precisa de bebida, diabo, não precisa de cigarro, eu estou precisando, de comida, então eu vou comer. Então, por várias vezes, irmãos, não foi só uma vez, não, tá? Por várias vezes, eu ainda no mundo, né? E hoje eu entendo. Eu tirei nome de pessoas. Eu vi uma vez, eu estava num lugar que pareceu uma cobra pequena, não pareceu uma cobra pequena, e essa cobra estava toda amarrada com arame, a boca dela também. Eu primeiro bati um pau na cabeça dela e abri a boca dela, né? Lembro como se fosse hoje, né? E tinha um nome de uma mulher lá, Maria Helena. Eu lembro como se fosse hoje o nome dessa mulher. E eu tirei esse nome da boca dessa cobra, né? E rasguei esse nome e matei essa cobra. Só que tinha alguém que estava vendo e falou comigo assim, olha, cuidado com isso. Isso é coisa muito séria.
Eu não vou mentir para os irmãos que eu tive uma vida terrível. Eu tive uma vida terrível. Então, assim, eu desse chamar, e o chamado de libertação, vocês estão entendendo, né? Mas, assim, eu preciso falar disso para chegar onde eu quero. Sim, pode E, ficar à assim, vontade. eu tive um relacionamento abusivo, sofri abuso doméstico, muito abuso doméstico. Tenho 4 filhas, né? Não vou dizer o nome delas aqui, que eu acho que elas não vão querer, mas eu tenho 4 filhas, para a Uhum. glória de Deus, né? Eu, irmãos, era uma pessoa endemoniada. Eu era uma pessoa que eu não conhecia, eu não via eu me relacionei com um homem, né? Por alguns anos, e aonde nesse relacionamento passei por muita brutalidade, muitas coisas horríveis na minha vida, aonde eu entreguei a minha alma com 20 e poucos anos para o diabo, literalmente falando. Uau. Literalmente falando. E eu não confiava em Deus, não gostava de Deus, né? Não vou dizer para os irmãos, eu não ouvia falar de Jesus, eu não ia na igreja, né? E nesse período que eu né, era espancada, era queimada com ferro, aquilo descontava tudo nas minhas filhas, minhas 2 filhas mais velhas. Eu tinha só 2 filhas nessa época. E eu descontava tudo nelas. E machucava elas, tirava sangue, bebia meu sangue, porque a entidade pedia isso para mim. Eu conversava com um homem nessa época, eu conversava com um homem. Tentei me matar 5 vezes. Nessas 5 vezes, eu escrevi uma carta para entregar minhas meninas, para as pessoas entregarem a minha família. Tá, irmãos? Eu tentei me matar umas 5 vezes, botei pulso, bebi já cerol de pipa, né? Até que uma vez eu tentei me matar, tentaram também me matar. Esse homem tentou também me matar. Tentou me matar, tentaram me matar queimada, tentaram me matar de paulada, tentaram me matar de tiro, de muitas coisas, de muitas formas tentaram me matar. E eu conheci tudo de ruim, porque me envolvi, né, na vida do tráfico, me envolvi na vida do crime, do tráfico, coisas assim que não glorificavam o nome do Senhor, né? Mas ali eu tinha uma liderança, entre aspas. Tudo que eu falava ali, algumas pessoas, eles ouviam, né? Ouviam. Então, assim, mas com 25 anos, né? Eu cheguei no fundo do poço. Cheguei no fundo do poço. E paguei um preço muito alto, né? Por isso. E aceitei Jesus como único Salvador, me batizei com 25 anos, grávida da minha filha, né? Que mora comigo, em nome de Jesus. E batizei, e ali iniciou a minha trajetória, né? Só que eu batizei numa igreja tradicional. E eu comecei, e eu assim, irmãos, eu era uma pessoa difícil de lidar. Foi difícil, foi um diamante para lapidar, muito complicado. Na verdade, o pastor não conseguiu me lapidar, né? Ele como um homem, não conseguia nem me dar conselho, mas ele fez algo muito importante para mim. Ele chegou para mim e falou assim: olha, eu vou te dar uma Bíblia com você. Então, eu vou te dar uma Bíblia. Quem vai conversar com você é essa Bíblia. Você gosta de ler? Eu falei: eu amo ler. Então, leia. Uau. Eu comecei a ler, irmãos, a Bíblia. Comecei a ler, a ler, como amo até hoje. Uhum. Né? Muitos me chamam até de doida, porque eu tudo, você vê diabo em tudo, não sei o que. Ei, fica esperto, tá? Porque o diabo tá em tudo mesmo. É verdade. Tá em Tá em todo lugar tudo. procurando um A lugarzinho para entrar. todo momento. Para você que não entende que ele está em tudo, você está sendo vítima dele, não está sabendo, né? Então, assim, mas eu não continuei nessa igreja. Quando Deus começou a abrir meus olhos, espiritualmente falando, através da palavra de Deus, né? E ali eu fui para a igreja pentecostal, né? Procurei a igreja pentecostal. Mas demorou um bocado de tempo, porque eu me separei dessa pessoa, graças a Deus,
o Senhor tirou esse homem do meu caminho, porque foi o próprio Deus mesmo que tirou, né? Fiquei com muitas marcas emocionais, tenho marcas até mesmo no meu corpo também, assim, né? De brigas, porque nós brigávamos de paulada, de facada, de faca, Meu cortava espelho nas minhas costas, chutava a minha barriga, eu dava também nele, paulada também, eu não tinha medo de morrer, eu não tinha medo de morrer, né? Aquela coisa toda. Então, depois que eu fui para a igreja, né? Essas coisas acabaram e veio a separação de nós dois, né? Para a glória de Deus. E o Senhor me enviou para outros caminhos. O que aconteceu? Eu fui para a igreja, aí eu fiquei alguns anos sozinha, eu e minhas filhas pequenas, já não tinha mais duas, tinha quatro, né? Depois tive outro relacionamento que teve outra menina. E daí o que aconteceu? Eu criei minhas filhas, fiquei sozinha por um tempo, né? Por um bom tempo. Sozinha, que eu falo assim, sem ter um compromisso sério, irmãos, tá? Até que em 2006, 2007, por aí, né? Eu estava lá com uma campanha com as irmãs no monte, e o Senhor falou, né? Falou comigo assim, eu estou reduzindo um pouco, tá, irmãos? Resumindo. O Senhor falou comigo lá no monte, lá, 3 horas da manhã. Estava numa campanha até da manhã, 15 mulheres. E o Senhor chamou e falou comigo assim, olha, eu vou mudar a tua história. Eu vou mudar a tua vida. Você será chamada Mãe de Nações. Uau, meu Deus. Mãe de Nações. Até aí a senhora não E tinha, desculpa, até aí a senhora não tinha recebido nenhuma palavra profética ainda. não, porque eu não entendia muito dessas coisas, né? Aham, Então, entendi. nem aquilo eu entendi. Aham, E ainda este ano vou te tirar dessa cidade, que era Vitória, Espírito Santo, sim. e vou te levar para outros lugares. E de lá vou te fazer mãe de nações. Mudarei eu a sua vida totalmente. Você vai se casar. E eu vou preparar tudo para você. Sim. E ali foi, aconteceu tudo que Deus mandou. Casei, conheci uma pessoa, casei, casei no cartório, no religioso, né? E ali fui para Mantena, né? Minas Gerais. E aonde a Minas Gerais me abraçou e eu estou aqui até hoje. Uma Mantena, ali eu congreguei numa igreja, né? E pentecostal. E foi aonde, irmãos, ali começou o meu chamado. Vamos falar agora do meu chamado. Começou o meu chamado, o pastor, né? Vou dizer aqui porque ele é um homem hoje, um homem conceituoso, um homem conceituado, pastor Edivane Vaz, eu entro em contato com ele, eu converso com ele. Esse homem, ele foi um homem usado por Deus para ser o meu mentor. Eu ainda missionária, né? Eu me destaquei, o Senhor me destacou dentro do ministério, um ministério que tinha muitos pastores, né? Muitos mesmo, né? E ali eu me destaquei em evangelismo, me destaquei na palavra, porque eu nunca fui de olhar placa. Eu nunca olhei placa, eu olho a palavra. Eu debato com muitos pastores sobre igreja, sobre placa, sobre uso e costumes, porque eu vivo a palavra, né? E ali, irmãos, até então, eu não tinha muitos dons, aquela coisa toda, né? E Deus, assim, começou. O ministério tinha revelação, o ministério, né? Era ministério de libertação, e eu ficava, oh, meu Deus! E aquela coisa toda. E aquilo foi passando, eu passei 7 anos nessa igreja. Com 4 anos que nós estávamos lá, eu e meu ex-esposo, né? Esse pastor, ele me chamou, ele falou comigo assim, olha, Nilza, você vai tomar conta de uma obra, você e teu companheiro. Eu falei, eu? Rapaz, eu não me dou bem com gente não, hein? Eu não me dou bem com gente não, porque todas as pessoas sinceras e verdadeiras são confrontadas. Quando confronta com a mentira, quando confronta com a coisa, ele é enojado. E a palavra de Deus fala que por amor de mim será, né, odiado. Eu sou uma pessoa que eu sou muito amada. Muita gente me chama de mãe, me chama de irmã, mas também muita gente me chama de bruxa, me chama de nojenta, me chama de sargentona e muita gente, né? Mas eu falei para ele assim, não. Ele falou, então vamos fazer um negócio, então.
Ele deve ouvir, que eu mandei o link para ele, ele vai saber que eu estou falando isso aí. Irmãos, que coisa impactada. Ele falou assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar Deus. Eu quero que Deus, você é muito difícil lidar com você. Eu Ah, nunca aceitei alguém falar comigo alguma coisa. Deus tem que falar comigo, uhum. porque eu tenho muita experiência com Deus. Eu aprendi isso na palavra. E ali ele falou, eu vou buscar o Senhor para Deus mostrar para você. Eu falei, não vai mostrar nada. Deus me conhece, sabe que eu não lido com gente. Por Aham. que, irmã Aline? Eu não gostava muito de pessoas perto de mim, porque eu fui muito rejeitada por pessoas, muito humilhada por pessoas. Então é uma área que Deus tratou comigo lidando com pessoas. Presta Aham. bem atenção. A cura vem, Lidando. né, encarando o maior medo, né? Você está entendendo? Eu falei, vai dar ruim, rapaz. Vai dar ruim, porque eu gosto de ficar na minha. Porque Aham. eu criei uma casca dentro de mim para não ser mais machucada, para não Uhum. ser mais humilhada. Então, eu peguei e falei para ele, vai dar ruim. Ele falou, vai dar não. Vamos fazer o seguinte, busca o Senhor, você vai orar. Eu falei, eu vou buscar mesmo. Ele falou assim, vou buscar. Aline, no primeiro dia, tudo bem. No segundo dia, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu e meu ex-marido estávamos num ônibus. E esse ônibus, mas assim, em 5 minutos, tinha que parar e pegar pessoas. Esse ônibus, eu e ele dirigia, né? Eu e ele dirigia. Uhum. E nesse ônibus que nós dois dirigia, lotava, não tinha mais gente para caber. E tava mandando entrar, tava mandando entrar. Uhum. E aí eu falei assim, eu acordei, teve culto à noite. Aí eu cheguei no culto calada, esse pastor gostava de me cutucar. Ei, pastor Divan. Ele falou assim, conta aí, Nilson, que Deus mostrou para você. Eu falei, Eita, não mostrou glória. nada. Ele falou, não mostrou não? Eu falei, não. Quem é o pai da mentira? Eu falei, ó, Nossa, Deus, Deus me esse é... deu um sonho aí, eu só entendi, irmã. Deus me deu um sonho aí, que eu dirigi um ônibus mais do meu ex-marido, mais do meu marido, carregava um monte de gente. Ele falou assim, pois é, ônibus, carro, fala de quê? Eu falei, fala de obra. E ele falou assim, você carregava era o quê? É alma. Respondendo assim, é alma. Então você vai aceitar, né? Mas o seu... Aí eu peguei e falei assim, tudo bem, vamos. E nós vamos. Então, como missionária, e comecei a tomar conta de obra. Eu morava em Mantena, fui para São João de Manteninha, uma cidade perto, né? Uma cidade próxima, e ali começou o meu chamado. Ali eu me deparei, Aline, com pessoas que não aceitavam mulher tomar conta, homem, não. Já começou a rejeição dali. Eu falei, pronto. Agora, Falei que ia dar ruim. Ele quis, né? Aquela coisa toda. E eu tinha uma meta. A meta era, com 3 meses, ter pelo menos um casamento, ter pelo menos 2 batismos, ter pelo menos 12 membros, membro mesmo, de carteirinha, né? E ter pessoas que ajudaram a obra dizimista. E nesses 3 meses, graças a Deus, eu apresentei para eles 10 dizimistas, apresentei para eles 20 pessoas membradas, teve um casamento, 2 batismos nessa cidade. Fui a única entre 18 pastores que apresentou isso para ele. Então, isso foi mais do que um ponto positivo. uma confirmação, né, do ministério do Uma chamado. confirmação. Uhum. E daí por diante, trabalhei para esse pastor 7 anos, tomei conta de mais de 14 ministérios dele, até que o Senhor bradou no meu ministério. O Senhor me mostrou, 3 horas da manhã, o ministério Plena Vida em Cristo, com o meu marido na época, né? Uhum. E nós, então, abrimos o ministério, né, ali. E esse ministério foi também de libertação, né? Então, começou, então, e ali eu fui ungida pastora, e ele foi ungido. Nós chegamos a degrau, tá? Presbítero, missionário, coisa assim. Uhum. E ele foi ungido também a pastor, daquele jeito também, todas as coisas. E aí, foi nesse ministério aí que eu tive que desenvolver a área espiritual maior da minha vida. Na verdade, aprender a lidar com os demônios que eu lidava lá no mundo, já convertida, liberta, para a glória de Deus. Foi onde eu aprendi a lidar, né? Ter experiências
desse tipo de expulsar demônios, libertação, cura de câncer, cura de mioma, mulheres, Deus profetizando ali, mulheres de grávidas, mas foram dons que foram buscados ali. Foram dons que foi 2 anos de jejum, madrugada, assim, acabando um propósito, vindo outro, acabando um propósito, vindo outro. Porque eu falei assim, Senhor, quando o Senhor começar a me usar, eu não quero enganar ninguém. Eu não quero que seja pela emoção. Eu não quero ter uma visão visualista. Por exemplo, estou vendo que você está triste e começa a falar, eis que Deus manda falar que você está triste. Eu estou vendo isso. Uhum. Então eu queria além. Eu falei, Senhor, eu quero ser usada com unção, né? O Senhor falou que nós faríamos obras maiores do que o Senhor, né? Uhum. Então eu quero ter essa experiência contigo. Eu quero ter experiência contigo. E também buscando o Senhor também, estudando livros, né? E chegou a esses dons maravilhosos, né? Aonde o Senhor me concedeu pela misericórdia de Deus, esses dons maravilhosos, foi aonde eu fui apregoando, né? Colocando eles ali em prática, como até hoje. Vou dizer para você, chamado complicado, é o chamado pior que existe para mim, é esse chamado, porque o de libertação é diferente de você ser pescador de alma somente. Uhum. O de libertação, ele é diferente de você, vamos dizer assim, ser um missionário somente. Não. O de libertação é necessário que você tenha uma vida no altar, tenha uma vida com Deus, para que você possa entrar na área da libertação das trevas, para que a área, aleluia, para que os anjos celestiais venham te apoiar, entendeu? Para que você possa, né, em nome de Jesus, ali agilizar tudo isso aí e as coisas se concretizarem na vida da pessoa. E Deus, eu lidei com muitas pessoas e nesse momento todo Deus tratou muita área na minha vida. Por quê? Esses anos todos, de 2008 para cá, de 2008 a 2021, que eu trabalhei para o Senhor, né, no ministério. Hoje eu não tenho mais, eu quero me atualizar. Hoje eu não tenho ministério, porque o meu ex-marido, né, nós separamos, ele se casou, ele pediu divórcio litigioso, né, e é onde ele arrumou outra pessoa, é casado até hoje, né, e tá para lá, eu tô solteira, sou sozinha, tô só fazendo a obra. Então hoje eu sou como itinerante, faço a obra aqui e ali, né, e ajudo aqui, uma igreja a fazer aquilo outro, ajudo em campanha, viajo para poder fazer a obra em viagens, mas, assim, a obra na minha vida não acabou. E como eu estava falando, Deus me deu curas através disso. Por exemplo, eu fui criada sem família, vou botar assim, criada que eu falo da idade, 13 anos, gente, é uma criança, né? Mas ali de quantas famílias Deus colocou no meu caminho, que tinha o passado como o meu. Meninas que não falavam com a mãe, meninas que foram criadas sem mãe, com ódio. Eu, até a idade minha de 20 e poucos anos, eu odiava a minha mãe biológica. Eu não gostava, eu odiava. Por isso que eu entrei em muitas situações complicadas. A legalidade maior que o diabo viu em mim foi essa. Esse critério que é honrar pai e mãe. Sim. Então, assim, eu culpava ela por tudo. Por tudo. Tudo que me aconteceu, eu culpava ela. Cada derrota, cada tragédia, cada pessoa que eu me relacionava que não dava certo, cada pessoa que me machucava, né? Tudo isso aí, meu Deus do céu, tremendo. Então, assim, e Deus colocou famílias. E eu olhava assim e perguntava, eu e Deus, Senhor, eu vou falar de família? Eu não tenho família, não tive família. Mas o Senhor falava, né, traga essa família aqui na frente, eu trazia a família. E ali eu tenho até uma história muito forte, que foi a história hoje eu posso falar de Mantena, da Gilza,
Foi uma mulher que a filha dela odiava ela, né? Esqueci agora o nome dela, a Zilda. E a Zilda, ela me pedia, pastora, me ajuda com a minha filha. Eu quero a minha filha perto de mim, eu quero pedir perdão. E essa menina, e os ministérios eram prósperos. E esse ministério era num bairro chamado Margoso. Quem está aí em Montana, era chamado Margoso. Irmãos, em nome de Jesus. E eu fiz essa moça fazer as pazes com a mãe, ali chamei na frente, e o Senhor ali, nela se abraçaram anos, choraram muito. Se passou-se um mês, a Zilda morreu. Meu Deus. A Zilda faleceu. Dormiu e não acordou. Ela era uma mulher enferma, mas dormiu e não acordou. E essa menina, ela aceitou Jesus por isso. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. E Senhor, eu uni essa família, o irmão dela veio para perto dela, ela veio para perto do irmão. Essa família ficou unida, irmão. Mas eu não tive a minha família unida. E quantas vezes eu tive que, aleluia, trazer casais para se reconciliar até hoje. Nossa. Até hoje. Tem casais voltando e eu, aleluia, eu sou separada. Uhum. Até hoje. Eu tenho problemas familiares também, não vou mentir, né? As minhas filhas, eu amo as minhas filhas, se elas estiverem ouvindo, estão ouvindo que eu mandei o link. Eu amo minhas filhas, mas ficou coisas no passado, eu não tenho, nós não estamos muito presentes, né? Somente a distância, mas eu creio que o tempo vai fazer isso. Engraçado que eu sou chamada de mãe, mãezinha, mãezona, o pastor Caio me chama de mãezona, minha mamãe, mas eu tenho muitos filhos espirituais. Daqui, do coração, da fé, né? Uhum. Mas eu não tenho aproximação muito com elas. Se tiver aproximação de perto, não dá certo. E eu tenho que me acostumar com isso. Aprendi a acostumar com isso. Passei por muito tratamento também psicológico, né? Passei também. E hoje eu sei lidar com isso. Eu oro por elas. Dia das Mães, eu vi 2 delas. Passei com meus netos. Mas não é uma coisa que você vê que tem famílias normais. Não é. Mas eu creio no poder de Deus, né? Porque tudo isso faz parte do chamado. Afinal de contas, o Senhor fala, largai teu pai, tua mãe, tua filha, tudo por amor, né, de mim. Onde ele fala também que lá em Mateus 11, eu não vim trazer paz, eu vim trazer, né, vamos botar aqui discórdia entre mãe, pai, nora, sogra. Por quê? Quando Jesus fala isso, que ele não veio trazer paz dentro da família, é quando você está ali levantando a bandeira, você quer que alguém conserta, você está ali, né, para a tua família ali, da maneira ali que o Senhor está falando, o Senhor te revela as coisas, fala, a família não aceita, então você se torna o chatão, se torna a bonzona, se torna a santarrona, e eles começam a ver seu defeito e não vê que Deus consertou o seu defeito. Te olha como aquela pessoa do passado. E é o que tem acontecido comigo na minha família. A minha família que eu falo é minhas filhas, porque eu não tenho a minha família biológica como família, não tenho. Para mim são pessoas diferentes, irmãos, eu não fui criada com eles. Eu não fui criada com eles, eu não fui criada. Aleluia, louvado o nome do Senhor. O período que eu mais precisei de família, adolescência, aprendi tudo na rua, eu me menstruei na rua. Aleluia, na rua. Imagina agora uma menina aleluia, jogando ali bola com os meninos, desce a menstruação. Meu Deus. Eu falei assim, a bola me machucou, vou parar agora. E não era isso. Fui na casa de uma pessoa, que eu sempre fui carismática. Eu fui rejeitada pela minha família, mas eu fui amada por outras pessoas. O Senhor sempre me acolheu. Sempre me deu esse acolhimento. E ali uma mulher falou comigo, sentou comigo e falou, olha, você menstruou. Que é isso? Minha mãe nunca sentou comigo e falou isso comigo, que era menstruação. E ela me explicou em detalhes, tudo. Em detalhes. Então, o que acontece? E assim por diante, dessa maneira.
Então, assim, eu tive muitas experiências. Deus me colocou em situações para sarar feridas minhas. Hoje, eu amo a minha mãe biológica. Eita, glória. Olha o mistério. Todas as vezes que é Dia das Mães é um dia doloroso para mim, porque eu lembro dela. Eu vi ela, tive contato com ela, mas não pude ter mais por causa dos outros irmãos. Então, assim, eu perdoei ela. Eu cheguei para ela, ela falou comigo assim: você me perdoa? Uau, Eu falei assim: eu te perdoei desde o dia que eu aceitei Jesus. glória a Deus. E eu amo ela, amo demais, amo demais, amo demais. Eu gosto dela demais, eu oro por ela. Mas se eu falar para você que eu tenho aquele amor de filha, eu não consigo. Eu amo ela como uma pessoa idosa hoje, como uma mulher que me gerou, mas uma mulher que não me deu amor. Uma mulher que não me abraçou. Uma mulher que não me... porque eu fui mãe, 4 filhos, sozinha. Eu não dei uma filha minha para os outros. Passamos fome juntas. Bebia água, dava as coisas para as meninas comer, eu ficava sem comer. Pedia vizinho comida, davam comida, eu dava para elas. Eu ficava sem comer. Eu não dei essas meninas para ninguém. Na época, ali, eu tive 35 entradas no conselho tutelar para tomar as meninas de mim. Meu Deus. Foi. O pai de uma delas, da última minha, pagou até advogado particular para tomá-la de mim. Vou contar uma experiência para você aqui agora. Certa vez, ele queria ela. Foi lá, viu minha situação, e estava com o armário vazio, geladeira vazia, tudo vazio, sem nada para comer. E ela amamentando, sem fralda, laçada, ela ainda criança, bebê. E ele tem condição financeira, ele chegou para mim e falou comigo assim que queria ela. Eu falei que eu não ia dar, porque ele me rejeitou grávida dela. E quando ele pagou, ele quis que tirá-la de mim, né? E eu falei, pode. Eu confio muito no Senhor, eu sempre tive essa fé. Sempre confiei no Senhor, dentro da palavra. Eu sempre acreditei nesse Deus, dentro da palavra. Tudo que esse Deus, dentro da palavra, fez, eu creio que ele faz comigo também. E eu falei assim, pode entrar, pode entrar. Eu lembro que uma vez um homem me procurou, chegou lá em casa, estou lá em casa, olhou, falou, quero olhar tudo aqui. E ali eu falei assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Mas eu amo minhas filhas. Esse homem me rejeitou e não ama ela. Estou contando isso agora, eu acho que ela está ouvindo. O Senhor é meu advogado e meu juiz. Eu em silêncio. E ele assinando papéis. Ele ligou o telefone para ele e começou a falar. Não tem como, não tem como, não tem como, não tem como. E eu com ela no colo. Não tem como, não tem como, não tem como. Aí eu peguei e falei assim, eu vou trocar a menina para você levar, ela tá sem flauta, viu? Aí ele pegou e falou assim, deixa eu falar uma coisa com a senhora. Eu era jovem, menina, jovem. Deixa eu falar uma coisa com a senhora. Eu falei, pode falar. Eu vim aqui para realmente ver a sua situação, mas eu estou vendo aqui uma mulher guerreira. Eu estou vendo aqui uma mulher mãe. Uma mãe que está acolhendo os seus filhos, mesmo sem ter condição. Eu não vou tirar nada de você. E aguarda um momento. Aguarda só um momento. Eu estou entrando em contato com o meu cliente, eu sabia que era ele. E a filha é sua. Ela é sua. Eu falei assim, tudo bem. E ele foi embora. No dia seguinte chegou um caminhão, mini caminhão. Um mini caminhão mais ou menos com 14 caixas de fralda descartáveis. Eu não sabia nem usar isso, irmãos. Meu Deus. Chegou com várias compras, cama, tudo que eu precisava. E me entregou. Eu sabia que era ele, que ele tinha falado comigo que ele ia dar.
Em vez de tomar a menina, ele me deu as coisas para a menina. Deus reverteu totalmente a situação. Uhum. Por quê? Porque eu creio nesse Deus, esse Deus que faz. Quando as minhas meninas ficavam doentes, eu não procurava doutor, era difícil. Eu ia no médico dos médicos. Fui curada de câncer de mama. Fui curada de câncer no estômago. Tem prova. Deu um caroço no meu peito esquerdo. Fiz o exame, deu caroço. Quando Deus falou que estava curando o caroço, fiz outro exame, estou com 2 exames. Não deu nada. Glória Eu ficava internada ali, passando mal, não comia nada. Tudo que entrava no meu estômago ia embora. Foi revelado que estava com um princípio de câncer no estômago. Entrei no propósito sério com Deus. Senhor, acabou a obra na minha vida? Sempre fui ousada com Deus. Acabou a obra na minha vida? Acabou? E ali, fui de novo, o Senhor falou, estou te curando. Fiz o exame. Hoje eu como tudo. Da meia-noite estou comendo ovo cozido. Você sabe que não pode. Como até pedra, se for possível. Como tudo. Então o Senhor me curou. Deus me curou. Vivo pela fé. Tudo que eu tenho, tudo que eu faço é pela fé. Crendo no que Deus pode fazer. E muitas calúnias se levantam. Sou criticada, sou perseguida, sou criticada. Mas eu coloco tudo na mão do Senhor. Tudo coloca na mão do Senhor. Porque Deus, quando Ele me chamou para esse chamado, não foi pelo homem, eu entendi isso daí. Não foi o homem. Ainda que o óleo desceu na minha cabeça, não foi o homem, foi o Senhor. Ainda que eu quero ser membro de uma igreja, não adianta. Não adianta. O amor que eu tenho pelas almas, a causa que eu pego pelas almas. Eu estou ali em João 10, o bom pastor dá a vida pela tua ovelha. Eu não sei chegar para você, pegar seu WhatsApp, ou colocar você no grupo Semeando Palavra. Quero anunciar que o grupo Semeando Palavra é um grupo de amor, é um grupo que a Aline faz parte também. Nós temos orações ali online, toda segunda, quarta e sexta. E temos tanto testemunho, tantas bênçãos que Deus está derramando. E esse grupo foi revelado 3 horas da manhã. O nome do grupo. E o Senhor falou comigo, será uma igreja. E o nome da igreja é Semeando Palavra. Ah, meu Deus do céu. E está sendo uma igreja ali, para a glória de Deus. E eu não sei pegar seu WhatsApp e deixar você no vá. Eu não sei ir na igreja conhecer uma pessoa, dar a paz do Senhor, dar tchau para ela e não procurar ela além. Você tem WhatsApp? Porque hoje nós estamos vendo isso acontecendo. Hoje você não vê mais uma liderança hoje que quer pagar preço por uma alma. Você não vê mais uma liderança hoje que quer exercer o seu chamado. Quer ter o título, mas não quer exercer. A mesma coisa. Eu não quero dizer para você que uma pessoa que tem um dom de louvar, que ele não pode, ele tem que aperfeiçoar esse dom através de buscas. Como é que eu posso adorar? Porque o louvor, o diabo, ele era, aleluia, ele era o regente lá. Então ele conhece o louvor do adorador, irmão. Tem que entender isso daí. E tem pessoas hoje que fazem louvores para eles. E tem pessoas que não estão entendendo, estão louvando. Mas não é para Deus. Não é para Deus. Como é que eu vou chegar para a pessoa? Eu tenho muitos louvores aí, eu seleciono tudo. Eu sou muito chata. Tem louvores aí que eu vejo, o Espírito Santo fala comigo, filha, esse louvor foi feito para a pessoa. Ele que colocou para me adorar. Ele é a pessoa. Não é para edificar a igreja, não é. Então o levita ele tem que saber o chamado dele. Porque o louvor ele cura, ele liberta, ele expulsa demônio. O louvor de um verdadeiro adorador. E para isso acontecer, você tem que estar com a tua vida no altar. Não adianta você adorar e exaltar o nome do Senhor de qualquer maneira. Assim é um missionário. Como é que o missionário vai fazer uma missão? Vai para uma casa, vai para um lugar, sem que ele não tenha esse chamado. O chamado dele é outro. Aí vai para lá perecer. Vai para lá, começa a passar fome. Vai para lá, começa a passar vergonha. Vai para lá, começa a escandalizar. Vai para lá, começa a achar uma namorada ou um namorado. Aí distorce tudo. Irmãos,
nós temos que procurar o nosso chamado. E a Bíblia te ensina isso. A Bíblia, ela te ensina a buscar o Senhor para qual é o teu chamado. Apóstolo Paulo, ele fala sobre isso aí. Aleluia. Ele fala isso aí lá em Coríntios. Quando ele chega e fala, sois vós, apóstolo, sois vós. Ele pergunta, quem é nós? Então, é o chamado de cada um. É igual em mulheres. Gente, o ministério de Jesus era constituído por mulheres também. O ministério de Paulo foi constituído por mulheres também. Ei, as mulheres estão dando aí a chicotada nos homens. Ai dos homens se não fossem as mulheres do ministério. Estou falando mulheres de Deus. Não mulheres que não buscam o Senhor. Não mulheres sem a direção de Deus. A primeira coisa que esta mulher tem que ter é a sabedoria. Essa mulher tem que ter a direção do Senhor para que ela possa direcionar a pessoa que está vindo até ela, que o Senhor está colocando perto dela. Ela tem que ter esse direcionamento, não dela. Porque se eu for falar de mim aqui, Aline, as minhas coisas sobre o que eu penso, seriam outras palavras. Uhum. Eu estou falando aqui do meu chamado. Do meu chamado. Do chamado da pastora Nilza. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. E para eu cumprir esse chamado, Deus mudou o meu nome. Deus mudou as minhas características. Meu nome é Ronilza. De Ronilza passou a ser chamada de Nilza. Depois de Nilza, pastora Nilza. Ninguém me conhece como Ronilza por aí, não. Uhum. Todos me conhecem como pastora Nilza. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. E isso não foi eu. Isso foi o Senhor. Eu viajei agora, essa semana, para 2 lugares. Fui para o Espírito Santo e fui para um lugar chamado Galileia. Galileia aqui em Minas mesmo. E fui para o Espírito Santo. Lá na Deus e Amor, vocês sabem que não aceita mulheres pastoras. Mas eu fui cumprimentada lá como pastora Nilza. Vai entender? Não me apresentei. Chegaram até a mim com o nome da irmã, pastora Nilza, pastora Nilza. Aleluia. Deus não aceita que ninguém, aleluia, ninguém rebaixe, aleluia, aquele que tem o chamado. Não deixe ninguém rebaixar o teu chamado. Não deixa. Se você é pregador, qual é o teu chamado? É pregador? Como é que você vai pregar a palavra, exercer esse chamado com dedicação, se você não tem a palavra na tua boca? Se você não tem a palavra aqui, como? Então, se você tem um chamado aqui, o que é o chamado, irmão? Chamado. O meu chamado é de libertação. Então, eu preciso estar no jejum, na oração, na madrugada. Amém? Meu chamado é louvor. Eu preciso, aleluia, estar ensaiando, estar adorando o Senhor, me dedicando ao louvor. É pregadora. Então, meu dever é buscar estudos, buscar a Bíblia, ler a leitura da palavra. Meu chamado é intercessora. Peraí. Então, na igreja, eu tenho que estar intercedendo. Eu sou intercessora. No decorrer do culto, eu tenho que estar ali, Senhor, abençoe esse culto, traga a alma para a igreja, traga... Não. E hoje os muitos estão confundindo, estão querendo pegar o chamado do outro. Eu quero ver pegar a luta do outro. Que é complicado. Hoje, aleluia, nossos inimigos hoje estão dentro da igreja. Porque eles vê, hoje, em vez da gente ter admiração, é verdade, em vez da gente ter hoje, né, a honra, que aqui na Bíblia fala que dai honra a quem tem honra. O dai honra a quem tem honra, irmão, é o reconhecimento. Ei, eu reconheço que a irmã Aline é uma irmã de talento. Eu reconheço que a irmã Aline, a missionária Aline, ela é uma bênção. Não, hoje não. Eu, hein, vou fazer melhor do que a Aline. A Aline não faz direito, não. A irmã Maria, ela é pregadora. A irmã Maria não gosta da pregação da irmã Maria. Eu acho que eu prego melhor do que a irmã Maria. Uhum. Eu acho que o Senhor, eu acho que quem deveria pregar hoje não era ela, era outra. Irmãos, vamos entender o nosso chamado para que ninguém atropele ninguém. Porque é nessas aí que o inimigo está vendo brechas. Uhum. Que o diabo está vendo brechas e está entrando e está acabando com ministérios, está acabando com liderança, está acabando com projetos. Tem muitos projetos falidos por causa disso daí.
Porque hoje nossos inimigos não são mais os ímpios hoje são merecedores da misericórdia de Deus. É, hoje as pessoas do mundo lá fora, eles ficam alegres com a gente. Sabia disso? O coração deles é abençoado. Eu conheço vários. Agora, tem irmãos aí que só o sangue de Jesus tem poder. Tem irmãos aí que tem coração de pedra. Ai, Deus. É verdade, é a coisa que só Deus na causa. É complicado, é de um assunto puxa para outro assunto. É desse jeito aí. Mas pode falar alguma coisa aí, se você quiser me perguntar mais coisas, talvez. Estou vendo aqui os comentários. Eita, agora, quero nem ver. Por enquanto, só a minha mãe que deixou aqui. Rosimar, seja bem-vinda, mãezinha. Elas que cumprimentaram. Os demais que estão aí, estão escondidinhos. Eu só consigo saber quem está presente se a pessoa deixar uma mensagem no chat, né? Então, eu vi aqui que a Rose Amém. E a minha mãe estão presentes, os demais estão escondidinhos. E a pastora está incrível, assim, porque, assim, eu falei para a senhora que eu tinha separado algumas perguntas aqui para fazer para a senhora, mas a senhora respondeu praticamente todas elas sem eu precisar perguntar. Então, continua aí, minha irmã. Aquele que Deus colocou no seu coração, seu Senhor direcionou uma mensagem, deixa uma mensagem para aquelas mulheres, assim, o que eu quero pontuar aqui agora, só isso. Deixa uma mensagem para as mulheres que se incomoda muito com esse negócio de comparação, que fica travada, não vai em busca de aperfeiçoar o seu chamado, de pedir esse fortalecimento do Senhor por causa de ficar olhando o que os outros estão criticando, o que os outros estão falando. Porque tem gente que acha que porque é de Deus não vai ter problema, todo mundo vai aceitar, todo mundo vai abraçar, todo mundo vai aplaudir. Não é assim, né? Então, continua aí no mistério, minha irmã. Vamos continuar, então. Vamos pontuar algo aqui, primeiramente. Primeiramente, ninguém inicia um chamado antes do Senhor falar qual é. Ai. Ninguém. Quem vai por conta própria tem que se esforçar muito para se respaldar, né? Porque quando é o passa Senhor... vergonha. Quando é o vergonha. Senhor, o Senhor respalda. Essa é a diferença. E passa vergonha. Uhum. Mas como assim, pastora? Porque o Senhor, ele é onisciente, ele é ciente. A palavra onisciente, ele é ciente. Aleluia. Daquilo que ele tem para você, daquilo que vai acontecer, daquilo tudo. Então, e como ele vai te capacitar? Primeiro, o chamado, quem te capacita é Deus. Uhum. É por isso que você tem que saber como. Deus usa profeta, Deus te dá um sonho. Aí você pode ter certeza, vai buscar o Senhor e falar, Senhor, é isso que o Senhor quer para mim? Uhum. Então é nisso que eu vou me dedicar. Uhum. Por quê? Porque se você atropelar alguém no chamado da pessoa, você vai ser atropelado por Deus. A verdade é essa. É Deus que atropela, não é o homem. É verdade. Eu estou falando porque eu vivo isso, vejo isso, muitas pessoas se atropelando. É verdade, irmão. Por querer ser algo que não é. Uhum. Semana passada, agora, eu ouvi um homem falando comigo, pastora, eu queria ter a ousadia, Uhum. essa sua, como é que eu vou me expressar? Esse teu jeito de falar, essa liberdade que você tem de se expressar comigo, como eu queria ter isso. Aí eu falei com ele, né? Eu falei, isso não veio de mim. Isso não veio de mim. Mas Deus te formou assim, não. Você não sabe quem eu era, a pessoa frustrada que eu era. Isso veio porque o meu chamado depende disso. Se meu chamado é de libertação, eu preciso ser uma pessoa popular para chegar até a pessoa sem vergonha nenhuma. Eu não posso ser tímida, mesmo porque os tímidos não herdarão o reino do céu. Eu não posso. E eu vejo muitas vezes, igual no caso, tem pessoas que eu oro, que eu ando muito, irmãos. Sou chamada para ir em vários lugares, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor. Enquanto os muitos me criticam, Deus está soprando meu nome aí, ó, nos 4 cantos do universo. Eu espero ir aí em Mata Schuster, viu? Em nome de Jesus.
Para você ter uma ideia, olha a experiência. A carteirinha que a minha filha tem direito para andar por aí foi liberada agora de avião. Eita, glória. Então, irmãos, eu quero focar nisso aqui. Muitos irmãos estão sendo atropelados por Deus, aleluia, por querer ser uma pessoa que ele não é. Que ele não é. Muitas irmãs estão sendo atropeladas por Deus por querer ser uma pessoa que não é. Se você não tem chamado de liderança, sai fora. Uhum. Se você não tem chamado para louvar, sai fora. Se você não tem chamado para agregar, para juntar, sai fora. Ai, aqui eu lembrei. Se você não tem chamado para exortar ninguém, não vai exortar, não, que você vai levar paulada na cara. Uhum. Se você não é uma pessoa popular, não queira se misturar, porque você vai ficar no lugar do peixe fora d'água. Aleluia. A primeira coisa que tem que ver é isso aí. Pergunta se você foi chamado agora, se você já foi liberado, se Deus falou com você, ó, seu chamado é missionário, seu chamado é levita, seu chamado é pastor, seu chamado é pastora, seu chamado é, né, se uma mulher é intercessora. Gente, em nome de Jesus. Engraçado que os filhos das trevas, como diz a Bíblia, eles são mais prudentes do que nós. Repara bem, uma pessoa quando ele, aleluia, é verdade, irmão. Uma pessoa quando ele é benzedeiro, vamos botar aqui o benzedeiro. Quem você acha que é o benzedeiro? O benzedeiro é a pessoa que reza, não é? Para curar as enfermidades. Você sabe quem é eles na Bíblia? Quem é ele para nós no Evangelho, que está no Evangelho? São os intercessores. Nós não usamos raminho, nós usamos Jesus. Interessante. Toma aqui Jesus, enfermidade. Toma aqui Jesus, enfermidade. Nós temos que entender. Os cantores aí de barzinho. Os cantores aí que cantam na música à noite. São os futuros levitas, os futuros adoradores. Vocês podem ver quando esses cantores fecham os olhos, eles cantam a música do mundo aí, apaixonada, romântica, ele chega, fecha os olhos. Irmãos, e tem irmãos aí que cantam, que vai adorar o Senhor, não tem essa adoração aqui no coração, enquanto uma pessoa do mundo tem. Então, mas por que você vai ali? Então, a pessoa vai chegar, vou explicar melhor. Você não tem um chamado para adorar o Senhor, mas você gosta de cantar. Você gosta de cantar. Mas quando você é chamado para dar uma palavra, a palavra sai top. O versículo sai bonito. Sai perfeito. Mas quando você vai louvar, você louva assim, ó. Louvado seja o teu nome. Irmão. Deus amado. Em nome de Jesus. Quando você vai trazer a mensagem, ou então em versículo, irmão, faz o que Deus manda. Irmão ou irmã vai lá. Irmão, vamos ler aqui. Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora em secreto que o teu Deus te responderá à autoridade. A diferença. Então você é esse aqui ou é esse aqui? Se identifica. O nosso chamado, ele é identificado pelo Senhor. Uhum. O nosso chamado tem identificação. É verdade. E não é pelo homem, não. Tem pessoas que falam assim, irmão, eu vou cantar de qualquer jeito, porque Deus é que, vai cantar de qualquer jeito para Deus, erroneamente, cuidado com Lucifer, hein? Cuidado com ele, porque ele fica de olho nisso aí, porque ele conhece o louvor muito bem. O teu louvor tem que subir. Porque, ele era o regente, ó. Quem é que dá essas músicas aí? Esses cantores, essas músicas, essas melodias bonitas? Hã? Uhum. Irmão, você tem que ter cuidado com isso. Tem esse negócio de cantar com voz lá, com a voz igual Deus me livre. Vai cantar, até mesmo louvor da harpa, de qualquer maneira, de qualquer jeito, não se prepara, não vê se a voz está em ré, se está em dó, não vê, não acompanha nada. Irmão, ainda tem que orar de falar, irmão, isso aqui é para Deus, não é para a igreja não, tá? Toma vergonha em nome de Jesus. Não, se é para Deus, vamos fazer o melhor de Deus. Deus, misericórdia. Vamos fazer o melhor para Deus. É o melhor. É o melhor. Dá o seu melhor.
Agora, se o seu melhor realmente é esse, palma para você. Palma para você, que Deus te abençoe. Mas se aperfeiçoa, se aperfeiçoa. Mulheres, em nome de Jesus, não se intimida. Eu quero contar um caso aqui, eu quero falar algo sério aqui, é verdade. Tem mulheres que se intimidam na igreja, elas não se abrem na igreja para ser mulheres usadas pelo Espírito Santo por causa do companheiro em casa. É forte, hein? Mas é verdade. Porque em casa ela é criticada. Mulher, pelo amor de Deus, que vergonha é essa? Que vergonha é essa? Ai, não vou pregar não, porque meu marido fala que eu não sei. Seu marido é comedor de feijão. Seu marido é um ser humano pecador. Seu marido é um homem que Deus pode, assim, ó, soprar o sopro de vida dele. Tem que se preocupar com o Senhor, minha amada. Fecha teus olhos, sai dessa dimensão aí, ó, conjugal, que não está muito bem. Vai louvar o Senhor, vai pregoar o Senhor, vai trazer a palavra. Ah, não vou trazer revelação, não, porque o meu marido, ei, revela para ele também. Vai se consertar, rapaz. Deus está mandando você se consertar, ou você se conserta, ou Deus vai te pegar. É verdade, irmãos, é verdade, irmãs. Aleluia. Eu estou falando isso porque eu ando muito por aí, irmão. Eu estava em determinada igreja há pouco tempo agora aí, uma irmã foi chamada para louvar. A primeira coisa, eu sou muito observadora, a primeira coisa que ela fez foi olhar para ele, olhou para ele. Oh, Deus. Ele parecia um sargento. Nossa, pai. Aí ela pegou, começou o louvor, o playback e ela parada. Volta de novo o playback. Olhou para ele de novo. Volta de novo o playback. O playback lá na frente, ela lá atrás. Acabou o louvor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu falo mesmo, irmão, não passou do teto. Tá repreendido. Porque queria agradecer, queria ali agradar o homem. E não conseguiu agradar o homem nem a Deus. Eu sou uma pessoa, irmãos, que eu aprendi a ser, aleluia, diante da palavra do Senhor aqui, ó, entregar. Aonde eu estiver, eu me entrego. Eu me entrego. Em debates ali, só Deus para me aguentar. Os irmãos ficam doidos comigo, os pastores. Eu estou participando de um debate aí numa rádio aí, minha filha, fui convidada, né? Nós estamos marcando aqui um debate, que eu estou até preocupada com esse debate já. Eu estou preocupada, porque e Deus, irmão, ele costuma usar, presta bem atenção em algo que eu vou falar com os irmãos aqui agora. Deus, ele costuma usar aquilo que era lá no passado para agora. Sabia disso? Por exemplo, realmente, eu sempre tive dentro de mim essa mulher, como é que eu falo, tem uma boa fala, essa mulher que desinibida, comunicativa, popular. Por quê? Porque eu vivi na rua. E quem vive na rua, geralmente, ele, né, conversa com todo mundo. Aprende a sobreviver. Pronto, conversa com todo mundo. Tanto que eu já viajei para vários lugares, eu e minha filha sozinha, é igual governador, não tem um parente aqui, eu não tenho ninguém aqui. Fui para vários lugares, eu e minha filha, morar, só nós duas. Quando eu fui para Mantena, para casar com esse ex-marido meu, foi eu e minhas duas meninas. Por quê? Porque hoje eu aprendi a lei da sobrevivência. E essa lei da sobrevivência, ela é real e ela tem que ser praticada em todas as áreas. No espiritual, no emocional, na família, no cônjuge. Você precisa ser uma sobrevivente da situação que você está vivendo. É necessário. É necessário. Presta bem atenção. Deus, ele costuma mexer no nosso cenário. Eu estou num cenário agora que eu nunca pensei de estar. Já tive pior, mas o cenário que eu estou agora é um pouco diferente. Quando eu era casada, eu tinha de tudo. Tudo.
casa. Nós tínhamos motorista, porque ele pagava motorista. Eu tinha um programa na rádio chamado Tarde da Mulher Virtuosa. Olha. Tinha. E era um programa muito bonito, porque dali chamava... É por isso que o ministério era próspero. Ali eu dava conselho, trazia pessoas, trazia palestra, tinha debate. Aleluia. Era toda quinta-feira, de 5h30 a 6h30. Quando acabava, meu Deus do céu, acabava, aí ia aonde tinha culto, todo mundo ia no culto. Também tinha na internet, às vezes, a pessoa, porque tinha pessoas de Moçambique, tinha pessoas de Lisboa, tinha pessoas dos Estados Unidos, e tinha pessoas que estavam ali com coisa, interpretando aquilo que eu estava falando. Então, era uma pessoa que comia do bom e do melhor, era uma pessoa que tinha uma vida estabilizada totalmente, era uma pessoa que tinha para emprestar. E hoje minha vida mudou. A minha vida mudou. Hoje eu estou como Paulo. Sei estar na bonância e sei estar na dificuldade. Sendo que Deus coloca pessoas no meu caminho para me ajudar. Aleluia. Deus coloca. Louvado é o nome do Senhor Jesus. É uma área também que você também tem que aprender a se atualizar. Porque nós não vivemos esse Deus também que é só alegria, não. Ele começa a mexer com estrutura também. É verdade. Até mesmo aquela palavra da tempestade do barco, é uma palavra muito, muito forte. Eu vivo ela. Eu estava numa boa, de repente veio uma onda vulnerável, mas Jesus estava no barco e o barco não afundou. É por isso que a pastora Nilce está aqui de pé. Já fizeram macumba para mim, para eu poder morrer. Não foi uma só, 2 vezes, não. Várias pessoas me procuraram. Para que eu saísse da terra. Aleluia. Mas diz que vaso ruim não quebra, né? Vaso ruim não quebra. Quando Deus tem propósito na tua vida, irmão, aleluia. Não é que... É uma coisa que eu vou falar também aqui. Tem pessoas que falam assim, eu não morrerei enquanto não se cumprir a promessa em mim. Peraí. Eu já vi mais de 1000 morrer com promessa sem cumprir. Essa palavra, ela é uma palavra profética. Para quem está debaixo da mão de Deus, quem está ali, ó, debaixo da palavra de Deus. Você não morre enquanto você estiver cumprindo o que Deus está falando. Sai da presença, vê se você não morre com as promessas para trás. Exatamente. Sai. Ou então faz a obra de qualquer maneira para ver se você, né? Nós temos que dar fruto. É por isso que a palavra é clara. A árvore que não dá fruto, ela é ceifada, ela é cortada. Eu quero dizer, Deus está me mostrando aqui agora que tem pessoas que são muito tímidas para fazer a obra do Senhor. São tímidas só para a obra do Senhor. Meu Deus. O Senhor está falando comigo aqui agora. Acredite se você quiser. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Porque o Senhor fala comigo assim, que muitas das vezes tem situações que você precisa ser uma pessoa popular, ser uma pessoa totalmente descontraída, totalmente espiritual, para que essa timidez vá embora. E você não é. Porque o Senhor fala que essa timidez sua é só para as coisas do Senhor. Quando eu estou toda arrepiada, quando não é para as coisas do Senhor, nasce uma outra pessoa. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Porque a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino do céu. E quando ele fala isso, por quê? Sonda uma pessoa tímida como é que ela é. Ela premedita tudo na mente. Guarda a raiva, guarda rancor, premedita a ruína do outro. Não aceita o que você fala, mas ó, eu sou tímido, não é nada, é ruim mesmo. É por isso que não vai, é por isso que o Senhor fala. É por isso que o Senhor fala que os tímidos não herdam do reino do céu. Porque o Senhor nos conhece, amada.
Eu tô rindo de nervoso, porque eu era bem assim, eu tava travada, assim, com o dente trancado de raiva, mas eu não falava nada. É tímido, não é nada, era ruim. Era uma pessoa ruim. Ai, ai. Era, Graças a Deus que eu já fui liberta, senão eu ia fazer a live cair agora. entendeu? Mas o que acontece? É por isso. Você acha que Deus ia falar isso à toa, irmãos, com os tímidos? Você acha? Vamos olhar agora a conjuntura. Você acha que Deus ia falar isso à toa para os tímidos? O que tem a pessoa ser tímido? É a natureza, não é nada. É porque toda pessoa que ela é tímida, ela é ruim. Guarda mágoa, guarda rancor, Uhum, faz as coisas escondidas. Aí você fala assim, né? Não, porque é tão quietinha, uhum. tão quietinho. Eu nem As sei, piores decepções, as piores frustrações vêm de uma pessoa tímida. eu nem sei o que que Deixa era. eu falar algo com vocês aqui agora. Meu ex-marido, ele só olhava para baixo. Oh, meu Deus. Quase não conversava com ninguém. Inclusive, eles tinham mania de falar que eu usava calça, ele usava saia. Ai, Porque eu falava. uhum. Subir a pernada que esse camarada me deu, tá doendo até hoje, 8 anos atrás. Tímido. Tímido, hein? Azaf, Mas acontece, tá mexendo em alguma coisa. acontece, irmãos, que nós temos que livrar dessa vã natureza. Nós temos que se livrar. Quando você submerge, quando você aceita Jesus, quando você desce as águas, quando você sai dessa água, tem que sair uma nova criatura. Se é mentiroso, para de ser mentiroso. Mentira. Se você é mentirosa, para de ser mentirosa. Se você, aleluia, é uma pessoa que gosta de passar rasteira, para. Se você é uma pessoa que está em cima do muro, para. Se você é uma pessoa adúltera, para. Se você é uma pessoa pornográfica, para. Se você é uma pessoa tímida, para. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E nós temos que viver isso. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E quando ele vive em você, você tem que viver no centro da vontade do Senhor. Espera aí que eu vou chegar em algo agora, outra coisa forte, polêmica. É um versículo aí que tem tanta controvérsia. Boa e agradável é a vontade do Senhor. É ali. É? Eu vou responder para você. Não é não? Que isso, pastora? Ah, vamos parar de ser hipócrita? Quantas vezes você quer uma coisa, Deus não faz, faz uma coisa que ele quer, não faz o que você quer. Tá bom para você? Tá nada. Tá nada. A princípio, a gente sempre tá batendo cabeça, né? Mas depois a gente vê que era aquilo que precisava. Vou chegar lá. Aí depois que você vê que realmente a vontade do Senhor, ela é boa e agradável. Por quê? Porque ele tem o melhor para você. Porque aquilo que você escolheu, aquilo ia dar ruim. Agora, o que Deus escolheu, sempre dá bom. Por quê? Irmãos, a palavra do Senhor, ela não fala que você vai ter alegria o tempo todo, não. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. É claro que Deus tem alegria para te dar, ele alegra. Tem benefícios espirituais para entregar para mim, para você? Claro que tem. É óbvio que tem. Mas, em nome de Jesus, né? Quando você vai ver isso aí você vai ver que Deus tem razão. Mas realmente boa e agradável é a vontade do Senhor, porque é o plano dele. É o que ele pensa ao seu respeito, é o que ele pensa que vai dar certo para você e para mim. Vocês estão entendendo como é que é? É desse jeito. Então, se boa e agradável é a vontade do Senhor, aleluia, nós temos que estar no centro da vontade do Senhor. Então, eu convido você, mulher, homem, jovem, criança, adolescente, até as crianças. Por isso que na palavra fala lá em Provérbios, ensinai teu filho o caminho que deve andar, para quando crescer, não se desviar dele. Então, a criança também,
ela tem que viver a vontade de Deus através dos pais dela. Aleluia. Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso. E é dessa forma que Deus trabalha, irmãos. É dessa forma que o Senhor trabalha. Não pensa você que eu cheguei até aqui, que eu estou aqui, porque eu sou desse jeito, porque as pessoas me conhecem. Não, eu aprendi a lei da sobrevivência com Deus, com Jesus. Eu aprendi isso aí com o Senhor. Deus que me deu essa característica que eu tenho hoje, Deus que me deu hoje essa personalidade que eu tenho hoje, veio da parte do Senhor. Por quê? Porque eu aprendi meu chamado. E outra, muitos não aceitam meu chamado não, tá? Só que é aquilo, não aceita meu chamado, mas eu falo assim mesmo, faço assim mesmo, e eles que se viram com Deus. Só sei de uma coisa, muitas pessoas que têm tocado não são, cuidado com isso, que muitas vezes você tem tocado em unção de pessoas que são ungidas e tem passado por processo que Deus tem permitido, que Deus permite. Ai daquele que toca no ungido de Deus. Eu me sinto uma pessoa que sou ungido do Senhor. Aleluia, porque o ungido tem proteção. Nós tiramos por Saul. Saul foi rejeitado, mas a unção dele continuou. Por quê? Davi não pôde nem tocar nele para matar. Deus teve que cuidar dele. Aleluia, porque ele foi para lá, ele é ungido. Fez tudo errado, procurou a feiticeira, mas era ungido, irmãos. Nós temos que entender isso. Cada vez que você entenda, cada vez que eu entendo mais o trabalhar de Deus na minha vida, na tua vida, Deus tem coisas maiores para fazer. Se vocês souberem quanto de experiência que eu tenho para contar, eu passo aqui, hoje, amanhã, depois da manhã, eu tenho o mês todo. Eu quero até, se a Aline permitir, fazer uma outra live, só de experiências para contar. Porque são muitas. Porque hoje a palavra é chamado. Então vamos frisar no chamado. Coloque esse chamado para fora, minha querida. Meu querido. Desenvolve esse chamado seu. Desenvolve. Do mesmo jeito quando você estava no mundo. Muitas pessoas eram do mundo. Lá no mundo, o chamado é desenvolvido demais da conta. Tem chamado de bravo. Pessoa é brava, brava, brava. Isso aí, para nós, evangélicos, se chama autoridade. Então, traga essa autoridade que você tinha lá no mundo para a presença do Senhor. Traga ela na palavra, traga ela no louvor, traga ela numa ministração, traga ela numa palestra. Eu era muito comunicativo lá no mundo, eu comunicava, traga ela para é o seu chamado. É o seu chamado. Outra coisa que eu vou dizer para você, tenha uma estrutura nesse chamado. Porque muitas vezes, muitos líderes, muitas pessoas tragam a vida lá de casa para dentro do seu chamado. E aí vai te inibir, vai te atrapalhar. Mas eu não estou bem para louvar, porque eu briguei com meu namorado, eu briguei com meu companheiro, eu briguei com minha companheira, eu não estou bem hoje não. Espera aí. A palavra fala que você pode pedir perdão. Espera aí. Pede perdão. Não traga isso para dentro da igreja, não. Não traga isso para o teu chamado, não. Porque senão, se você trazer isso para o teu chamado, você não sai de onde você está. E ainda inveja o chamado do outro. Você não sai de onde você está e ainda inveja o chamado do outro. Olha o perigo aí. E a inveja é algo que não vem de Deus. Você tem que admirar, não idolatrar. Admirar, querer ser melhor até do que a pessoa, mas se você tiver o mesmo chamado. E outra coisa, irmãos, vou aproveitar aqui. Procura se alinhar com pessoas que têm o mesmo propósito que o teu. Procura se alinhar com pessoas que te acrescentam. Procura, aleluia, somar com pessoas que têm o mesmo objetivo, o mesmo foco, que têm os mesmos sonhos, os mesmos planos. Porque se você está do lado de uma pessoa negativa,
uma pessoa que não tem o mesmo foco que o teu, ele vai atrapalhar a sua jornada. Ela vai atrapalhar a sua jornada. Cuidado com isso. Eu vejo hoje até líderes fazendo isso com o membro. Ele sabe que o membro vai desenvolver melhor do que ele, ou desenvolve melhor do que ele para a chamada do membro. Não deixa o membro desenvolver, porque vai ser melhor do que ele. Que isso? Que isso? Vai indo, irmãos, com o tempo, com a experiência que a gente vai passando, eu percebo que a gente vai amadurecendo de uma tal forma que a gente aprende a ter uma leitura corporal da pessoa, a gente aprende a ser psicólogo. Tem coisa que não precisa nem falar, que você já sabe. Você já conhece o emocional da pessoa. Tem pessoas que eu converso que falam assim: pastora, você está aqui dentro de casa? Aí eu falo: não, mas o Espírito Santo está. E como ele é, né, está em todo lugar, o Espírito Santo tem essa função. Jesus foi e deixou ele para mim, para você. Então ele está em todo lugar. Então, se ele está em todo lugar também, aleluia. Então você precisa se alinhar com pessoas que têm o mesmo projeto que o teu. E eu vejo pessoas aí que não estão se alinhando com pessoas do mesmo projeto. É onde o seu atrasa. É onde o seu atrapalha. É a mesma coisa que você contar um sonho. José, uai. José. A mesma coisa que você contar uma bênção. Ó, Deus falou comigo assim ontem, que vai acontecer isso, e você conta isso com uma pessoa que não tem plano, que não tem objetivo, além de tudo é invejosa. Quê? Deus falou isso? Pode parar. Aí atrapalha. Aí atrapalha. Eu não gosto muito de postagem. Acredita que eu não tenho Instagram? Eu não tenho Instagram, não tenho Facebook. Eu tenho o YouTube porque o celular veio, tenho um canal no YouTube porque eu senti desejo de trazer a palavra e no Kawai. Acabou por aí. Eu não tenho outras redes sociais, irmãos. Porque uma das coisas hoje que está levando o povo hoje é postar. Postar. Posta tanta coisa, mas não posta a realidade. E eu, nos meus canais, eu quero levar a realidade da vida. Eu quero levar a realidade da vida. E que realidade é essa? É você viver um mundo real. Você está no século XXI. Sai do mundo, desse mundo aí de internauta, sai desse mundo aí de internet, sai desse mundo aí de conto de fada, sai desse mundo aí que talvez você, não sei por que, você está vendo uma situação do jeito, tira essas escamas aí e vem para o mundo real. E o mundo real de hoje Jesus está voltando. É necessário que eu e você estejamos alerta a esse chamado. É necessário que eu e você levantamos, né, da cadeira, chegamos numa igreja, não ficamos ali somente sentados. É necessário que eu e você vamos cultuar o Senhor. Mas eu cultuo em casa. Peraí, tem diferença. Se fosse para você cultuar só em casa, não precisava Deus abrir um templo. Não precisava. Porque naquela época lá de Gênesis era em tenda. Até que Davi sentiu o desejo de fazer um templo para Deus. Daí em diante deu certo, deu bom. Mas eu não tenho tempo para ir na igreja, não. Não tem, não. Será que não tem? Não sei porque Deus está mandando eu falar isso. Será que não tem? Mas eu tenho um tempo para ir na casa de uma amiga, para ir na casa do amigo. Eu tenho um tempo para ir lá distrair minha cabeça, às vezes no parque. Às vezes ali numa área de lazer. Cuidado com esse Deus onisciente. Ele tem ciência que você tem tempo sim, tá? Ele tem ciência. E se você quer exercer o seu chamado, se você acha bonito uma pessoa que revela, se você acha bonito uma pessoa muito usada na mão de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa usada na mão do Senhor, que tem palavra de bênção, que é uma pessoa profética, que é uma pessoa que te faz bem, que você quer ser essa pessoa, busque qual é o seu chamado. Busque. Sendo que em todos os chamados é necessário que você se encha do Espírito Santo. É necessário. Esse é o principal.
O principal é isso. O Espírito Santo tem que estar no teu louvor. Tem que estar na tua intercessão. Tem que estar na tua pregação. Tem que estar na tua live, como está aqui agora. O Espírito Santo tem que estar na tua casa, na tua vida, no teu coração, na tua história. Tem que estar. Queira o inimigo ou não, ele tem que estar. Para que o Senhor venha revogar a tua causa. Para que o Senhor venha te justificar. Quando alguém adepto de Satanás vier falar mal de você, vier te levantar calúnia, o Espírito Santo é o primeiro a te defender. Sabia disso? Uhum. Oh, isso acontece demais comigo. Muito, muito mesmo comigo. Demais da conta. E eu estou realizando hoje um sonho. Por quê? Uma profecia, na verdade. Há 3 anos atrás, o Senhor usou umas 3 pessoas e falou assim, ó, você vai voltar a falar em televisão. Você vai voltar a falar em canais de celular. A palavra que Deus vai te usar vai agir. Seu nome vai ser soprado através de comunicações, hein? Aí eu falei, Por quê, irmãos? Porque eu não estava ainda. Eu estava ainda naquele processo, quando a gente está machucado, quando a gente está machucada, quando a gente está passando por um processo de perdas, um processo de recomeço. Você precisa ser restaurado aqui dentro primeiro. E quando você é restaurado, você já volta, a restauração que Deus te dá vem de forma diferente, sabia disso? A restauração que Deus te dá, ela não vem como você era antes. Se você era uma pessoa mais dada, você hoje é mais recatado. Se você era uma pessoa que falava de qualquer maneira, hoje você se limita. Então, assim, quando eu ouvi isso daí, recebi no meu coração, né? Mas eu recebi com fé, claro, por isso que está acontecendo. Por isso que eu estou aí no grupo Semeando Palavra, estou aqui, estou em outros lugares, estou sendo chamada para, né, trazer a palavra, para a raiva de Satanás e de muitos invejosos aí também, né? Mas Deus é comigo em nome de Jesus, porque eu dou lugar para Deus, eu deixo Deus me usar do mesmo jeito que o inimigo me usava naquela época, eu deixo Deus me usar hoje. Glória a Deus. Aleluia. Até muito mais. Eu tenho muito arrependimento de não ter conhecido esse Deus antes. Eu tenho muito arrependimento, mas tudo tem a sua hora. E hoje eu estou no outro patamar espiritual muito mais amadurecido do que naquela época. Muito mais. Mas por quê? Porque eu estou entendendo qual é o meu chamado. Você já quis parar alguma vez, pastora? Sim. Cheguei até a parar. Parei por 2 anos. Era chamada para poder pregar, não ia. Era chamada para fazer culto de mulheres, não ia. Era chamada para fazer culto de casais, não ia. Até que Deus me colocou numa situação tipo Sodoma e Gomorra. Fui para um lugar muito perigoso, dentro do mato, numa roça, que ali eu passei por situação que veio uma senhorinha, chegou para mim, da Deus e Amor, e falou comigo assim, Deus manda te falar que só vai tirar você daqui quando você fazer tudo que ele te ensinou. Meu Deus. E do jeito que ele gosta. E eu falei, ai meu Deus, eu ainda sem forças. Até que o Espírito Santo conversou comigo, me convenceu. Fiz propósito de oração e falei, Senhor, para onde que o Senhor quer me levar agora? Se o Senhor me levar, eu vou fazer a obra do jeito que o Senhor me ensinou. E o Senhor veio meio-dia, eu lavando louça no meu ouvido e falou assim, ó, para governador Valadares. Eita. De lá para cá, irmã Aline, era caro para eu vir de lá para cá. A carteira dela não tinha pronta ainda não. Mas o Senhor mandou eu no CRAS. A carteira dela foi feita. Mas a Thaís não pode andar de ônibus. Ônibus comum. Ônibus de Águia Branca, assim pode.
E aquilo ali eu falei, Senhor, como é que eu vou? O Senhor falou assim, ó, você vai levar suas coisas todas. Algumas coisas você vai levar. Era poucas coisas, eu tenho poucas coisas. Aí o Senhor falou comigo assim, ó, vai no prefeito da cidade onde você está agora, conta a história dela, não a tua. Vai lá. Aí falei, epa. Pedi alguém para me levar na prefeitura, missionária Aline. E vocês que estão ouvindo aí. Alguém me levou na prefeitura. Cheguei lá, ele é primo do prefeito de Mantena. E o prefeito de Mantena era assim comigo, porque eu vivia, quando eu estava popular, quando eu estava, né, com os ministérios meio abertos, eu vivia na Câmara, vivia no meio de prefeitos, políticos, fazendo aniversário, né, pregando aniversário de sobrinho de políticos. Eu vivia no meio da elite, vamos dizer assim, né? E ali eu falei dele, ele pegou, eu vou ligar agora para ele. Quando ele ligou para ele, ele falou assim, você realmente é ela mesmo. Esse homem ali, ele pagou o caminhão, pagou o carro pequeno para trazer para governador Valadares e botou R$750 no meu Pix. Meu Deus, é forte, é forte. Tudo que eu falei, não usei eu, falei do mesmo jeito que Deus falou, usa a menina, fala da menina. E eu estou aqui em governador, fez 1 ano esse ano. Glória a Deus. E já estou começando, a popularidade aqui tá boa. Já tem gente que me odeia, já tem gente que gosta de mim, já tem gente já que me ama, me chama de mãe, já tem gente já começando a Semana de Nações, começando já ali um começo bom. Por quê? Porque o chamado continua. Eu entendi uma coisa, né? O ministério, o pastoreado acabou na vida dele. Ele quebrou aliança com Deus, não eu. Não eu. Em nenhum momento eu acabei, mas ele acabou. E eu fui entender isso, e quando eu entendi isso, tudo deu bom, tudo deu certo para mim. E é esse o conselho que eu deixo para as irmãs, para os irmãos. Não prende o seu chamado por causa de ninguém, não prende. Não se inibe. Pelo contrário, se entrega. Quando o Senhor fala de entrega, Ele quer que você se dedica. Se você gosta de adorar o Senhor, em nome de Jesus, se dedica. Não queira ser o espelho de ninguém. Não queira ser ali o reflexo de alguém. Eu quero ser como Júnior Trovão, como pastora Camila. Não! Seja você, porque você pode ser muito melhor do que eles. Deus pode te usar muito melhor do que eles. Eu me acho uma bênção na mão do Senhor. A maneira que Deus tem falado comigo, aleluia. Eu nem preciso procurar profeta. Eu só procuro Deus. Aleluia. Você pode ser melhor porque eu estou naquela palavra. Jesus fala que eu e você faremos obras maiores, melhores do que ele. Entenda isso, irmão. Entenda isso, irmão. Em nome de Jesus. Que seja essa palavra para edificar teu coração, para te levantar, para te renovar, para te fortalecer. Em nome de Jesus, né? Que Deus possa ter me usado aqui um pouco para falar. Eu não falei tudo de mim ainda, eu não contei as experiências, só resumi pelo tempo, porque eu sei que a missionária Aline tem o reizinho dela aí, né? Que já acordou. E é um prazer estar aqui. Nós vamos, se ela quiser, depois, outro dia nós continuamos para a glória e honra do Senhor Jesus. Deixa aqui meu abraço. Deixa aqui meu abraço para todas. Estarei em oração por vocês. E em nome de Jesus, vamos deixar de atropelar chamado dos outros. Vamos viver o teu. Cada um carrega a tua cruz. Amém? Sem timidez, hein? Lembra, o time não herdará o reino do céu. É da popularidade mesmo. Deus gosta de pessoa ousada. Ousada. Não tenha medo de profetizar, não tenha medo de cantar, não tenha medo de falar, não tenha medo de cara feia, não tenha medo de pessoas da alta elite. Se Deus mandou falar, fala. Se Deus mandou cantar, fala. Deus mandou repreender, repreenda. Não tenha medo. Tenha medo de quem pode te levar para o inferno, que é o Senhor. Esse sim, você pode temer, hein? Esse sim. Porque nós pedimos um Deus de provisão.
É um Deus que cura, que salva, que liberta, que usa pessoas para te ajudar, que usa pessoas para estar com você do lado a lado. Esse Deus aí. E que Deus possa abençoar vocês desse chamado maravilhoso aí. Porque tem homens e mulheres aí que têm um chamado grandioso, que vão andar nos quatro cantos da terra. Eu profetizo isso na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Todos fiquem na paz do Senhor Jesus. Um abraço muito forte para você, missionária. Que esse canal se expande em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, pastora, pela sua participação, pela boa vontade e disponibilidade, né? Porque, como as irmãs que já acompanham aqui sabem, que é quando o neném dorme, é que eu corro aqui para fazer as lives. E a senhora estava lá, né? Esperando que fosse mais tarde, de repente eu falei, vamos agora que o menino dormiu, e a pastora já correu. Muito obrigada, Deus abençoe e recompense a sua vida. Vamos orando para o Senhor preparar a segunda parte, terceira parte, quinta parte, enfim. O Senhor vai nos preparar um momento mais adequado, mais tranquilo, né? E o bebê ficou até bastante tempo quietinho ali, tranquilo, agora que ele está aqui pedindo atenção. E eu louvo ao Senhor por esse tempo precioso. Amém. Uma bênção. Que Deus continue te abençoando e te usando Glória a poderosamente. Deus. A senhora poderia Amém. orar, encerrando? Em E nome de vamos Jesus. nos despedir. Amém. Graças a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero colocar aqui diante do Senhor, Pai, primeiramente a minha vida. Meu Deus, que o Senhor possa continuar me capacitando, me renovando, me fortalecendo, me dando, capacitando, Pai, para continuar esse chamado, meu Deus, para entender o teu processo, os teus propósitos. Pai, quero colocar a irmã Aline, a senhora missionária Aline, a família dela, este canal, meu Pai, na tua presença, que seja um canal para abençoar vidas, meu Deus, para abrir os olhos espirituais, para despertarem, Senhor, para o chamado, meu Deus, para desinibir mulheres e homens que são tímidos. Meu Deus, em nome de Jesus, que toda seta maligna cai por terra, todos os dados inflamados do diabo, o Senhor vai ser repreendido pelo poder que é no sangue de Jesus. Aonde essa live for ouvida, aonde esse áudio chegar, Pai, que o Senhor venha chegar e fazer a mudança, a transformação. Meu Deus, que o Senhor possa prosperar, que o Senhor possa, meu Pai, agir, meu Deus, trabalhar em áreas, meu Deus, fazer o improvável, o impossível, libertação, salvação, transformação. Pai, em nome do Senhor Jesus, cura das crianças, dos adolescentes, dos casais, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa trabalhar nos ministérios, abençoa, Pai, a cada um que se encontra aqui, o grupo Semeando Palavra, Pai, também, eu coloco aqui nas tuas mãos agora, meu Deus, a minha vida, meu ministério, a minha família, minhas filhas, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa cada vida que está assistindo aqui, ao vivo, ou que vai assistir depois, que o Senhor possa abençoá-los, pelo poder que é no sangue e no nome de Jesus, Pai. Cura os enfermos físicos, emocionais, cura a alma, cura a ferida, cura emocional. Trabalhe agora onde só o Senhor pode trabalhar, em nome de Jesus. Assim entrega essa live, entrega a minha vida, a vida da irmã Aline, dos filhos, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos que nos acompanharam pelo tempo precioso. E se essa palavra falou com vocês, compartilhem com uma mulher virtuosa, com um homem de Deus, que o Senhor vai continuar falando poderosamente aos nossos corações. Amém? A paz do Senhor Jesus. Nos encontramos em outra oportunidade, se assim o Senhor Deus nos permitir. Amém.